A gente pode pegar uma gripe ou resfriado a qualquer momento, mas as pessoas sempre pensam que no inverno o risco é maior. Será que é por causa do frio, da secura ou será pura crendice mesmo? Quais são os verdadeiros gatilhos para as doenças respiratórias e como a gente pode se proteger delas? Quem vai nos explicar é o pneumologista Ricardo Martins, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Olá, professor Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Eu que agradeço por esse gentil convite. Então, qual é a verdade? O inverno é realmente mais propício às doenças respiratórias? Não, essa sabedoria popular, ela está correta. O tempo frio favorece a proliferação de alguns germes, principalmente um vírus chamado influenza, que é o principal responsável pela gripe, a doença chamada gripe. O tempo frio faz com que as pessoas fiquem mais confinadas em suas casas. E como essas doenças são transmitidas pela via respiratória, pela tosse ou pela fala, isso favorece a multiplicação da doença na nossa comunidade. A troca dos germes. Exatamente. Então, realmente os dados estatísticos mostram que você tem mais episódios de doenças respiratórias infecciosas no período do inverno. Agora, o frio, eu também já ouvi falar nas regiões assim, temperadas, onde faz muito frio, que realmente quando chega assim por volta de zero, aí meio mata os germes e já não tem tantas infecções. Isso acontece mesmo? Isso também é só do lado de fora, né? Quem está dentro está ali confinado. Eu acho que você deu a resposta, né? Na verdade, nesses lugares onde a temperatura é mais extrema, a temperatura fria é mais extrema, as pessoas se defendem usando sistemas de aquecimento, o que talvez diminua essa situação de proliferação de germes e multiplicação na comunidade. Mas ainda se verifica, né, a presença deles na comunidade, mesmo em pessoas com temperatura abaixo de zero. Agora, e o senhor falou da influenza, né, que é o vírus da gripe, e a vacina contra a gripe, ela é recomendável? Ela é uma boa arma contra essas infecções? A gente, embora tenha passado, mas é sempre bom a gente falar a respeito da campanha de vacinação. Ela é uma recomendação de uma série de especialistas esses que se reuniram há muito tempo na Organização Mundial de Saúde e viram que a vacina contra a gripe, que o povo popularmente chama, ela é muito eficaz para prevenir formas graves da doença. E, infelizmente, a gente sabe que a doença pode levar a pessoa a morrer, então reduz também os quadros de morte. É recomendável que as pessoas façam o uso da vacina, tal como preconizado nas campanhas do governo. Mas ela não chega a afetar, por exemplo, o resfriado comum. Aí não adianta a pessoa falar, tomei a vacina, mas fiquei resfriada, mas uma coisa não afeta a outra, né? Você fez uma excelente pergunta, porque muitos pacientes chegam para a gente e falam assim, puxa, mas eu tomei a vacina e fiquei gripado. Bom, tem dois aspectos aí da questão. O primeiro aspecto é que a vacina não previne contra a gripe, e sim com as formas graves de gripe. Esse é o primeiro ponto. E a gente tende a chamar a gripe de tudo, a gente chama de gripe, exatamente, né? Nem tudo é gripe verdadeira. E o segundo ponto é que nós temos mais de 300 vírus anotados que são passíveis de levar a pessoa a ter uma doença respiratória. A vacina, ela combate o vírus mais agressivo, que é o vírus influenza, mas não combate os demais. De qualquer forma, a população está bem protegida. Os dados estatísticos dessas últimas campanhas que o governo brasileiro fez mostram que houve uma redução do índice de mortalidade na população e no índice de hospitalização. E um outro dado interessante também é que reduziu-se o número de doenças por problemas cardiovasculares, ou seja, mortalidade por infarto. E quais são as doenças respiratórias mais frequentes? Bom, qualquer mudança de temperatura leva a pessoa a ter dois tipos de problemas. As infecções respiratórias, não só as gripes, mas também as sinusites, as otites, as pneumonias, e as doenças alérgicas.
Então, mudança de temperatura muda também, faz com que mude também a flora de germes, né, agressivos circulantes em nossa comunidade. Então, as pessoas mais sensíveis acabam contraindo infecções ou alergias. E muitas vezes aqui no Brasil o inverno também coincide com um período mais seco. A secura também é um fator agravante até para essas questões alérgicas e para as outras virais também? Existe um dado muito interessante que a composição do nosso corpo é constituída de 60% de água. Isso não está aí à toa, né? E quando a gente tem uma redução muito importante da umidade do ar, o corpo se ressente disso. Então, as vias aéreas as partes mais expostas do organismo, como por exemplo as vias aéreas, são as principais afetadas por esse tipo de situação. Então, a gente encontra muito nos hospitais, nessa época do ano, pessoas com doença de pele, com doença de olhos e com doenças respiratórias. E essa... A alergia, as reações alérgicas, elas também podem gerar uma complicação maior? Por exemplo, uma pessoa tem uma rinite alérgica e acaba desenvolvendo uma sinusite? Perfeito, seu raciocínio está correto. Então, as pessoas, aquelas pessoas mais sensíveis começam com um quadro de alergia, isso produz muita secreção, faz obstrução nas vias aéreas superiores, como por exemplo o nariz, e isso serve de caldo de cultura para crescimento de germes. E acaba, além da alergia, contraindo uma infecção respiratória, como sinusite, por exemplo. E como combater essa secura? A gente sempre ouve falar, né, bacia de água, toalha molhada, mas e umidificador? Que tem gente que recomenda, tem gente que fala, não, pode ser, né, um lugar de proliferação de fungos, ele é bom ou não é? Olha, eu falo sempre para os meus pacientes o seguinte, você não usa o ar-condicionado? O ar-condicionado serve para amenizar o calor. A mesma coisa é o umidificador. Ele deve ser utilizado, é um instrumento fabuloso para amenizar a situação de uma secura. Agora, precisa seguir, assim como no ar-condicionado, as recomendações do fabricante. Trocar água todo dia, lavar o recipiente com água e sabão neutro, secar direitinho. Tomando esses cuidados, não vai haver o risco da pessoa contrair uma infecção, por exemplo, fungo, né? Por usar o umidificador. Então, a gente recomenda o uso do umidificador. Agora, existem aquelas pessoas que não se planejam e aí acaba ocorrendo de comprar na época da seca o umidificador. Aí a gente recomenda que não faça isso, porque a compra vai ficar muito cara, né? É preferível, então, lançar mão dessa sua ideia de toalhas molhadas e bacias d'água espalhadas pela casa. E as doenças, asma, bronquite asmática, é a mesma coisa? Tem alguma diferença entre elas? É a asma, né? Nós definimos bronquite asmática, tudo como asma, que é uma doença... Seria um grau? Não, é asma, tudo é asma. É a mesma coisa mesmo. O que acontece muito é que a população entende asma como doença incurável. Realmente, não é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Basta procurar os bons serviços médicos, os postos de saúde, ou mesmo os ambulatórios, que as secretarias de saúde hoje de todos os estados têm condições de dar ao paciente uma boa condição de tratamento. Então, às vezes a gente diz que é asma e a pessoa fica triste. Não é para ficar triste, tem tratamento. E a pessoa com o tratamento tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não tenha doença. E esse tratamento tem que ser constante? O tratamento ele tem que ser constante. A pessoa precisa procurar regularmente o médico e vai funcionar como, por exemplo, pessoas que têm hipertensão, diabetes, são doenças crônicas que têm tratamento. Não há motivo para ficar entristecido com o diagnóstico. Mas pode, se não for bem cuidado, pode até levar a óbito, como a gente até viu, né, esse ano, a roteirista, né, Fernanda Young, chegou a morrer por causa de asma. Nós lamentamos muito que ainda ocorra na nossa comunidade esse tipo de situação, porque se a pessoa aderir adequadamente ao tratamento, eu não conheço o caso da escritora Fernanda Young, então não posso afirmar o motivo da morte dela,
Mas a gente tem presente que as pessoas que têm um cuidado regular de sua doença, a asma, elas não precisam ficar preocupadas, elas vão ter um equilíbrio adequado do problema. E outra coisa, as medicações são oferecidas pelo governo brasileiro, dependendo da gravidade da situação. Mas é recomendável também uma pessoa que já sabe que ela tem isso, ela deve ter sempre a medicação à mão, de fácil acesso? Nos tratamentos de asma, a gente sempre faz um plano de trabalho, um plano de terapêutico, né? A gente conhece a realidade do paciente e faz um plano terapêutico junto com ele, ou seja, um plano de tratamento. O paciente é responsável pelo tratamento, não só o médico. Portanto, ele já sai com uma listinha, dependendo da gravidade da situação, ele já sai com todas as recomendações necessárias para o adequado tratamento do seu problema. E recentemente, inclusive, mudou, né, o protocolo internacional, que não é só mais o broncodilatador, que seria aquela bombinha, né, que as pessoas têm, mas agora também se recomenda que use também um corticoide, que é um antialérgico. É isso. Você está muito bem informada, parabéns aí a você e a produção. A asma é uma doença crônica inflamatória. Portanto, a partir desse conhecimento, não tem sentido a gente só usar medicação de urgência para tirar a pessoa de um caso de urgência e emergência. É importante a gente fazer a prevenção. No caso, então, o corticoide inalatório é o melhor medicamento que dispomos para fazer essa prevenção. Muita gente tem medo de prescrever o corticoide ou de usar o corticoide, achando que vai ter efeitos colaterais. Pela via inalatória e nas doses que utilizamos, os efeitos colaterais são pequenos, mínimos, inclusive se houver o adequado uso da medicação, com a lavagem da boca após o uso da medicação, praticamente não temos grandes dificuldades. Isso que a gente está falando é espelhado no fato de que, a partir do momento que o governo passou a fazer a compra da medicação e distribuir essa medicação via o programa Farmácia Popular, houve uma redução drástica do número de internações por asma. Internações e buscas ao hospital por asma daqueles que usam adequadamente a medicação. E essa recomendação, ela é aplicável também às crianças, que muitas vezes as pessoas têm medo, corticoide pode afetar o crescimento, mas a indicação é a mesma. A indicação é a mesma, há saídas para essa situação de dificuldade de crescimento das crianças. Não é algo que seja comum, ele ocorre para algumas crianças, mas os pediatras e mesmo os pneumologistas têm condições de ajudar aos pais e a própria criança a evitar esses efeitos de um crescimento inadequado, usando outros artifícios, outros tratamentos que estão disponíveis na rede pública. E a incidência da asma, ela também muda de acordo com o clima, com o frio, com a secura? Nós temos pontuados, assim, a pessoa que tem asma do frio e a pessoa que tem asma do tempo seco. Então, o comportamento varia de indivíduo para indivíduo. Tem aqueles que têm quadro de asma no tempo frio e no tempo seco. Então, é variável isso. O que nos preocupa muito é o grau de poluição das cidades. O aumento da poluição das cidades tem proporcionado um aumento dessas doenças respiratórias. Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, nós pneumologistas temos grande preocupação com o tipo de cidade que nós estamos organizando. Talvez a gente tenha que conversar com urbanistas e até aqui nós estamos na casa da legislação, né, com legisladores, para juntos nos debruçarmos sobre o assunto e buscarmos soluções que minimize o sofrimento da população no que diz respeito a doenças trazidas pela poluição. Nos períodos mais secos, inclusive, costumam acontecer incêndios, aí também a fuligem, a fumaça no ar, também isso se soma à poluição e também proporciona mais alergias? Sim. O que acontece na época da seca e da poluição é que o ar não se dispersa. Há um bolsão de ar quente que faz com que o ar não se disperse, ele fique mais próximo do ar respirado pela população. Para aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios, isso é muito ruim. Então, há um índice de aumento
de internações hospitalares e mesmo de mortalidade nessas circunstâncias. Então, o que preocupa muito a nós que estudamos o assunto. E a bronquiolite, qual é a diferença para a bronquite? A bronquiolite é um processo inflamatório de diversas naturezas, né? Que vai ser localizado nas vias aéreas pequenas, quer dizer, nas pequenas vias aéreas. O corpo da gente, o pulmão da gente é como se fosse uma árvore invertida, onde a gente tem a traqueia como o tronco, né? E as folhas como a parte inferior do pulmão, que a gente chama de alvéolos, para fazer essas trocas gasosas. A bronquiolite está lá no finalzinho do caule do nosso corpo humano. Mas muitas vezes as crianças que têm bronquiolite acabam desenvolvendo também uma bronquite asmática. Não, é assim, até os 2 anos de idade, a criança, né, que apresenta esse problema de tosse, falta de ar, chiadeira no peito, ela tem o diagnóstico de bronquiolite, evita-se dar o diagnóstico de asma. Algumas dessas crianças vão desenvolver asma, outras não vão apresentar absolutamente nada. Existem também os quadros de bronquiolites frustos, né, rápidos, como, por exemplo, nessa época de proliferação de vírus. Esse ano, nós tivemos um grande aumento da circulação de um vírus chamado sincicial. Esse tipo de vírus promove bronquiolite. Então, muitas crianças procuraram os hospitais, não só aqui de onde eu moro, em Brasília, como em vários outros hospitais do país, em virtude do aumento da circulação desse vírus. Não necessariamente essas crianças vão ter asma. Pelo de gato, perfume forte, poeira, ácaros, tudo isso agrava a situação? Sim, você falou um assunto muito importante. A gente tem que ter um controle do ambiente. Então, quanto melhor o controle do ambiente, melhor estará o cuidado com a pessoa do ponto de vista geral, respiratório, e também aqueles que são alérgicos. E como fazer esse controle? Bom, primeira coisa, o pelo de gato, né? Isso hoje em dia, quer dizer, antigamente era mais fácil. Você chegava e dizia assim, tira o gato da casa. Hoje é impossível. Esquece, isso não vai dar certo, o animal, eu nem posso chamar de animal, né? Ele já é um elemento da família. Então, isso pode até gerar problemas emocionais e agravar a alergia do paciente. Então, de preferência, a gente pede para que o gato não entre no quarto de dormir do paciente, porque aquele pelo de gato, como você bem disse, ele promove alergia. Então, pode brincar com o gato, mas deixa ele fora do ambiente de dormir. Cachorro já é diferente? O cachorro tem um pelo que, dependendo do cachorro, óbvio, mas de uma maneira geral, o pelo do gato gera mais alergia que o pelo do cachorro. Então, o que a gente orienta os pacientes é que eles tenham o quarto bem ventilado, que penetre o sol, principalmente o sol da manhã, que ele é germicida, que a limpeza se dê da melhor forma possível, evitando acúmulo de poeira. E aquelas cortina, tapete, bicho de pelúcia? Exatamente. Então, assim, que evitar o tapete, que a cortina seja lavável e o bicho de pelúcia no armário, lá na parte de cima, porque eles abrigam poeira e a poeira de casa é o elemento que mais promove a alergia. Quer dizer, então, a poeira doméstica, a poluição doméstica, é o que mais gera alergia na pessoa. E se alguém está contaminado, está gripado, é melhor separar dentro de uma família, por exemplo? Um dos filhos está gripado, bota para dormir num quarto separado? Tem algum cuidado especial? O que a gente recomenda é assim, não há necessidade de separar talher, pratos, ou a pessoa ficar isolada na casa, porque, na verdade, o vírus já está circulando. O que a gente recomenda é que não saia de casa, para não contaminar a comunidade. Então, em geral, a gente pega crianças, né, que estão em idade escolar. O ideal é que fique em casa, pegue a lição com a professora, ele estuda em casa, até que ele possa se recuperar da gripe e evite contaminar os coleguinhas. Né? Se for para a escola, pode, né, a turma toda pode ficar doente. A turma toda pode contrair, né, a infecção. Em casa, eu acho que muito importante é a lavagem das mãos, porque não só a via aérea, mas as mãos contaminam muito. Então, às vezes, a pessoa soa o nariz, não lava a mão, e a mão pode distribuir o vírus por alguns minutos ou horas, né? Então, o ideal é que a pessoa lave as mãos constantemente. Isso eu tenho visto a população fazer
Um dado que foi muito bom da campanha anti-influenza foi assim, nos lugares onde a pessoa vê que tem o álcool em gel, ela usa o álcool em gel para higienizar as mãos. Vejo crianças fazendo isso, mesmo pais, avós, e eu acho que esse é um dado interessante que ficou da campanha contra a gripe, né? Da epidemia de gripe. Além das crianças, os idosos também, às vezes, têm desdobramentos mais complicados, Sim. né? Assim, tem algum cuidado especial com relação aos idosos? Como você disse, os extremos de idade são as pessoas que têm maiores complicações da gripe. Nos idosos, a mesma coisa, né? E que a gente vai fazer com as crianças, ou seja, boa alimentação, aproveitando em abundância verduras, frutas e legumes, boa hidratação, e por hidratação a gente fala água mesmo e suco de frutas naturais, usar roupas, vestimentas adequadas para o tipo de clima que a pessoa está vivendo, e atividade física dentro do possível e uma boa hora de sono, né? Pelo menos 6 horas de sono, para deixar o corpo mais imune, com mais defesas contra esses vírus que circulam nessa época do ano. E suco de limão, chá de alho com gengibre, mel, esses remédios caseiros funcionam? Funcionam, sim. Eles não tratam o problema, mas eles previnem, são interessantes. A sabedoria popular nos transmite muitos conhecimentos que são úteis nessa época do ano. A vitamina C, por exemplo, depois que já está doente, não adianta mais, tem que ser como prevenção. A vitamina C, hoje, apesar de ter um grande cientista, inclusive com o prêmio Nobel, o Linus Pauling, nós ainda não comprovamos a eficácia da vitamina C para tratamento e prevenção de gripes. Então, por enquanto, embora seja um bom elemento de manutenção da saúde, não para isso. Nem como prevenção também não foi comprovado? Não foi comprovado cientificamente, mas de qualquer forma é útil para outras prevenções, para outras doenças. Ao longo do ano, o que a gente pode fazer então para prevenir as doenças respiratórias? Se alimentar bem, dormir bem, reforçar o sistema imunológico no geral. Exatamente, eu acho que é isso, a palavra é essa que você acabou de dizer, reforçar o sistema imunológico, usando de boas práticas de saúde, que são as preventivas. Boa alimentação, atividade física, hidratação, uso de vestimentas adequadas, hábitos de higiene que a gente aprende com nossos pais, né? Tudo isso eu acho que é útil para a prevenção da nossa saúde. Às vezes a gente ouve falar de uma pessoa que estava com resfriado, uma gripe, e quando vai ver, já virou pneumonia. Como saber se é uma pneumonia? O grande problema que a gente tem com gripe é que há o conceito de que é uma doença pueril, ou seja, uma doença inocente, não vai causar nada. Pelo contrário, nós acabamos de falar aí que gripe pode matar. Então, a gente acha que se o sintoma de gripe estiver muito intenso, ou seja, a pessoa começa a ficar prostrada, sem apetite, a febre persiste por mais de 2 dias, deve procurar atenção médica, evitar a automedicação. Muita gente faz automedicação, usando até essas receitinhas que você citou aí, de mel, limão, etc. Às vezes está adiando um tratamento. Então, procurar imediatamente assistência médica para ter o problema em tempo hábil tratado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para novas participações. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, onde você pode se inscrever para não perder nada do que é publicado. Para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.